Olá pessoal do nono ano, hoje a gente está aqui vamos ver a correção da atividade do capítulo 6, não é isso? Nas páginas 73, 74, 75 e as páginas 70, o restante da página 75, juntamente com a página 76, que é as questões de ciências do vestibular, né? Ciências do vestibular, a gente vai estar fazendo elas quando tivermos o nosso retorno presencial, tudo bem? Vou pedir a vocês aí uma atenção, certo? Porque existem algumas questões que a gente vai tentar fazer juntos e aí, como envolvem uns cálculos, geralmente podem provocar um pouco mais de dificuldade, sendo que é um assunto bem simplesinho, tá ok? Qualquer dúvida, pode perguntar. Vamos lá, dar início, pessoal. A primeira questão, pessoal, fala o seguinte, desculpa aí. Ela fala o seguinte, sim, o interesse sobre a ordenação do sistema solar proporcionou muitos anos de observações, estudos e debates ao longo da história. As duas teorias mais conhecidas foram a geocêntrica e a heliocêntrica. Diferencia-se. Pessoal, presta atenção. Como o próprio nome já fala, a teoria geo quer dizer terra, certo? Cêntrico é de centro. Então a terra no centro. Essa teoria geocêntrica ela foi divulgada por Ptolomeu. E o que é que ela afirmava? Afirmava que a Terra era quem ficava no centro e todos os outros corpos celestes rodavam em torno da Terra, dando então origem ao nome de geocêntrica, certo? Já na heliocêntrica, hélio quer dizer Sol e centro também, né? Então é o Sol no centro. Já Nicolau Copérnico, pessoal, ele acreditava que o Sol é quem se encontrava no centro. E assim, os outros planetas, e juntamente com todos os corpos celestes, giravam em torno do Sol. Hoje nós sabemos que a teoria correta é a teoria heliocêntrica, tá ok? Vamos lá para a segunda questão. A segunda questão, pessoal, ela fala o seguinte. A gravidade é uma das 4 forças fundamentais da natureza. A gente viu na videoaula, eu expliquei para vocês, né? Nós tínhamos 4 forças fundamentais, que era a força de gravidade, força eletromagnética, força nuclear forte e a força nuclear fraca, tá ok? Então ele fala assim, juntamente com as forças eletromagnéticas, força forte e força fraca. Responde o que é pedido. Na letra A, o que é força de gravidade? Pessoal, existe uma força, eu falei para vocês na aula passada, que nos atrai para o centro da Terra. Ou seja, ela faz com que a gente não fique flutuando, certo? A depender da massa do lugar onde você está, do planeta ou de qualquer outro corpo celeste, ele tem uma massa, às vezes maior, às vezes menor. Então a gravidade, ela vai ser uma força de atração exercida de um corpo massivo para outros corpos ao seu redor, tá ok? A letra B, o que é a aceleração da gravidade? A aceleração da gravidade, pessoal, ela vai ser adquirida quando um corpo vai entrar no campo de gravitação desse corpo celeste. Um exemplo, existe uma aceleração de gravidade na Terra e existe uma aceleração de gravidade na Lua. São diferentes. Na Terra é de 9,8. Geralmente as questões pedem para notar 10. Mas a aceleração de gravidade na Terra, a força de gravidade é de 9,8, tá ok? A aceleração de gravidade, desculpa. Já na Lua, ela é em torno de 1,6, pessoal. Então, por quê? Olha o tamanho da massa da Terra, é bem maior que a Lua. Tranquilo? Vamos lá para a letra C. Por que a aceleração da gravidade varia de um planeta para outro? Como eu havia dito aqui na letra B, eles vão depender de quê? Da massa. Então, a aceleração da gravidade vai variar de planeta porque as massas são diferentes. Um exemplo, eu tenho a Terra e tenho Júpiter, por exemplo. Tranquilo? Então as massas são totalmente diferentes. Então quanto maior for essa massa do planeta, maior vai ser essa força que ele vai exercer. Tranquilo? Vamos lá, pessoal. A terceira questão. Sabendo que a massa da Terra é aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 24 kg, a massa da Lua é aproximadamente 7 vezes 10 elevado a 22 kg, e a distância entre a Terra e a Lua é de aproximadamente 4 vezes 10 a oitava metros. Calcule a força de atração desses dois corpos. Pessoal, eu vou tentar fazer com vocês essa questão aqui, tentando fazer aqui ela no momento, ok? Essa é a forma que a gente vai utilizar. Ó. F de força. Esse G é a constante universal, certo? Essa constante universal
vocês já vão ter que saber ela. Na questão aqui, ela não dá para vocês, mas na unidade do capítulo, ele fala para vocês. Pessoal, essa gravidade aqui, a questão, ela tem que trazer, certo? Ela vai valer, pessoal, para vocês, 6 vezes 10, desculpa, 6,7 vezes 10 a menos 11. Tranquilo? Ela é uma constante, uma constante. Então, vocês têm que, a questão teria que dar para vocês não são obrigados a decorar. Tranquilo? A massa de G1, pessoal, que no caso seria a massa da Terra, que ele fala aqui, ó, 6 vezes 10 a 24. E a massa de G2 seria a massa da Lua, ó, 7 vezes 10 a 22. Essa distância, a distância ao quadrado, que é a distância entre a Terra e a Lua, que vai ser de quanto? 4 vezes 10 elevado a oitava. Então, pessoal, isso é uma substituição direta de fórmula. Tranquilo? Eu vou fazer para vocês um vídeo onde vou mostrar a resolução no papel. Acho que vai ficar melhor a visualização, tranquilo? Vamos aqui para a quarta questão. A quarta questão fala o seguinte: relaciona as colunas. Equilíbrio estável. A letra B, equilíbrio instável. E C, equilíbrio indiferente. Pessoal, presta atenção. Ele fala assim: o corpo não volta à posição de equilíbrio original. Quando ele não voltar para a posição em que ele estava no início, certo? Isso é chamado de um equilíbrio instável. Tranquilo? Com I. Então aqui fica sendo a letra B. Tá aqui, ó. Certo? O corpo volta à posição de equilíbrio original. Quando ele volta à posição de equilíbrio original, pessoal, então nós vamos ter um equilíbrio estável. Certo? Vai estar estável. E o corpo não sai da posição de equilíbrio original, ou seja, ele nem se move, ele fica lá, vamos dizer assim, que não posso dizer se está em repouso ou em movimento, porque eu vou depender do referencial. Ou seja, ele não vai sair da sua posição. Então eu chamo de equilíbrio indiferente. Tranquilo? A quinta questão, pessoal. Atualmente, e depois de muitos estudos relacionados com o movimento, já existe uma definição bem estruturada para o mesmo. Definição muito diferente da que Aristóteles pensava ser a correta. Galileu foi o primeiro a contrariar essa teoria, apesar de só ter sido confirmada e provada por Newton, alguns anos depois. Com esse trabalho, procure saber e perceber a evolução do conceito de movimento desenvolvido por Aristóteles, Galileu e Newton. Pessoal, Aristóteles ele acreditava o seguinte, que todas as coisas do planeta eram formadas por 4 elementos básicos, certo? Quem são esses elementos? Terra, ar, fogo e água. E, então, pessoal, cada elemento ele teria seu próprio espaço. Como assim? Vamos supor. Por que é que você tem algo, sei lá, uma maçã iria cair no chão? Tranquilo? Por que a maçã cai quando você solta? Porque ela teria na sua composição algo referente à Terra, e a Terra estaria no chão. Então, Aristóteles afirmava isso, que os corpos que eram compostos por terra seriam atraídos para a Terra. Alguns corpos, por exemplo, a fumaça, elas iam para cima porque elas tinham na sua maior composição o ar. Então iriam para cima, que seria onde está o ar. Aristóteles defendia isso, certo? Que os corpos, os objetos, eles tenderiam a se mover em direção ao seu lugar natural, certo? Newton, ele já falava algo diferente, pessoal. Não acreditava em nada disso. Para ele, os corpos eles cairiam. Por quê? Porque existiam uma força que faz com que a gente seja atraído. Por que a maçã cai no chão? Porque existe uma força de gravidade que vai fazer com que essa maçã caia, que então ficou conhecida como a lei da gravidade, ou lei chamada lei gravitacional. Tranquilo? Vamos dar para a sexta questão. O conceito de centro de gravidade foi estudado pela primeira vez por Arquimedes, de uma maneira geral. O centro de gravidade está relacionado ao conceito de estabilização dinâmica. Conceitue centro de gravidade e informe em que momento coincide com o centro geométrico de um corpo. Pessoal, preste atenção. Quando eu falo em momento, que ele está perguntando, né? O momento que ele vai coincidir, quando eu falo em centro de gravidade, vai ser mais ou menos o seguinte. O centro de gravidade ele é um ponto material de um corpo, certo? Como assim? Ele vai agir a força resultante da soma de pesos. É o que a gente chama um brinquedo chamado João Bobo, se vocês conhecem. Ele possui o centro de gravidade nos pés. Geralmente a pessoa tem o centro de gravidade próximo ao umbigo. Por isso que quando a gente vai boiar no rio, na água, a gente fica com a barriga
para o lado de fora, porque o centro de gravidade do ser humano está mais ou menos próximo à região do umbigo, tranquilo? Naquele João Bobo, o centro de gravidade dele está próximo à base, no chão, como se fossem os pés. Por isso que a gente empurra ele, ele não consegue cair, tranquilo? Já o centro geométrico, pessoal, e o centro de gravidade, eles vão coincidir apenas em corpos simétricos, ou seja, corpos idênticos, corpos homogêneos, tranquilo? Vamos lá para a sétima questão. A sétima questão me diz o seguinte: na linguagem cotidiana, é comum alguém dizer que está pesando 60 quilos para designar a massa do seu corpo. Na física, não podemos cometer tal equívoco, pois peso e massa são grandezas distintas. Aí na letra A pergunta: qual a diferença entre peso e massa? Isso, pessoal, eu falei para vocês em sala de aula. O que é que acontece? O peso é diferente da massa. O peso ele varia de acordo com o local que você está. Por exemplo, o seu peso na Terra é um e o seu peso na Lua é outro, porque ele depende. O peso é uma grandeza, ele é uma força, tranquilo? Então, para eu saber o peso, eu utilizo, para eu medir o peso, eu vou utilizar o dinamômetro. Para eu medir a massa, pessoal, a sua massa não importa. A sua massa na Lua é uma e na Terra é a mesma, ela não vai mudar. A massa não muda, quem muda é o peso. E quem mede a massa é a balança. Quando a gente vai à balança, a gente vai medir a nossa massa. E erradamente a gente fala medir o nosso peso, tranquilo? Então, a partir de hoje, vocês vão começar a falar o correto, que seria: eu vou medir a minha massa, que é de 60 quilos. O peso, pessoal, quem mede é o dinamômetro, certo? E aí ele muda, a depender. Então, a massa é a quantidade de matéria presente em um corpo. Já o peso é a força exercida pela atração gravitacional de um corpo celeste sobre outro corpo que esteja em seu campo de ação. Essa força, pessoal, ela é proporcional à massa do corpo atraído, tranquilo? Então, vamos lá para a oitava questão. Desculpa, letra B, da sétima questão. Levando em conta que a aceleração da gravidade é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado na Terra e 1,6 metros por segundo ao quadrado na Lua, descubra qual o peso de um astronauta na Terra, sabendo que ele pesa 131,2 newtons na Lua. A unidade de medida de força, pessoal, de força-peso é newtons, de massa é quilogramas ou gramas, tranquilo? Então, o peso na Lua, qual é a forma de força, de peso? Massa vezes gravidade. A gravidade é onde, pessoal? Na Lua, tranquilo? O peso dele, ó, na Lua, a questão já falou que é de 132, tranquilo? Epa, desculpa aí, pessoal, deixa eu voltar aqui. 132,2. Então, o peso na Lua igual a massa, quem eu quero saber, o M, vezes 1,6, que é a aceleração dele na Lua, 1,6 metros por segundo na Lua, tranquilo? Aqui, se está multiplicando, eu vou passar dividindo, 131 dividido por 1,6. Essa divisão vai dar 82 quilogramas. Então, esse é o peso dele, a massa dele. Desculpa, a massa, viu? E não o peso, é a massa do astronauta. Se essa massa de 2 quilos, como havia dito, a massa ela não muda, é a mesma na Lua e na Terra. Então a gente vai substituir aqui a massa para descobrir o peso dele na Terra. O peso da Terra, né, é massa vezes gravidade, a fórmula é a mesma, porém a gravidade na Terra é diferente da Lua. Na Lua era 1,6, na Terra é 9,8. Então o peso na Terra é igual à massa dele. Qual é a massa dele? Foi o que a gente achou aqui, ó, 82 quilogramas vezes 9,8. Então, o peso da Terra, pessoal, é 803,6. Ou seja, o peso na Terra de um corpo é bem maior do que na Lua. Por quê? Porque a aceleração da gravidade é bem maior na Terra do que na Lua. Então, isso é questão apenas de multiplicação. Tranquilo? Vamos lá para a letra C. Após um astronauta subir em uma balança localizada no planeta Terra, o ponteiro da balança registrou o valor de 65 kg. Qual será o valor registrado pelo ponteiro se o astronauta subir na mesma balança na Lua? Pessoal, como eu falei, a massa ela não muda, ela é a mesma, seja ela na Terra, ou seja ela na Lua, ou seja ela em Júpiter ou em Marte, tranquilo? A massa é a mesma, não vai mudar. Quem muda é o peso. Então, se ele se pesou na Terra e depois vai se pesar na Lua, ou desculpa, se ele mediu a sua massa na Terra e depois vai medir a sua massa na Lua, a massa continua sendo a mesma. Se é 65 kg a sua massa na Terra, vai continuar sendo 65 kg a sua massa na Lua. Tranquilo? Então, o valor registrado, pessoal, será o mesmo, pois balanças registram massa dos corpos e a massa não varia de acordo com a gravidade, certo? Vamos lá para a oitava questão. Por que se pode dizer que o movimento de queda livre é uma abstração? O que é o movimento de queda livre? Quando a gente solta um corpo, ele simplesmente cai, sem você arremessar, você simplesmente solta esse corpo. Esse é o movimento de queda livre. Por que a gente diz que ele é
uma abstração. Pessoal, a queda livre vai ser uma abstração, por quê? Supõe-se que um corpo cai no vácuo, ou seja, ignorando desse modo a resistência do ar. Se nós soltarmos, por exemplo, um papel amassado, a gente amassa, se nós amassarmos o papel e soltarmos, ele vai cair como se não houvesse resistência do ar. Se nós deixarmos esse papel aberto, ele vai planar, porque a resistência do ar vai interferir. Tranquilo? Vamos lá então para a 9ª questão. Desiludida com poesia, Alice joga seu livro predileto pela janela do apartamento. 12 andares abaixo, Humberto estende a mão para sentir o vento, e o livro cai entre seus dedos. Sabendo que o livro, Sentimento do Mundo, esteve em queda livre por 3 segundos, aqui é o tempo, ó, pessoal, o tempo de queda dele, certo? Calcule a velocidade da obra ao adentrar as mãos de Humberto para adensar a sua vida. A fórmula, pessoal, que a gente vai ter, ó, vai ser aquela de Voigt, certo? Só que aqui não vai ser A, que é a aceleração, e sim a G, que é a aceleração da gravidade, certo? Então, V, que é a velocidade final, V igual a V0, que é a minha velocidade inicial, mais G, que é a gravidade, a aceleração da gravidade, vezes o tempo, certo? Que é o tempo de queda. Quem é V? É a velocidade que ele caiu, certo? É o que ele quer saber na questão, não sei. Quem é V0? Se ele está saindo da sua mão, pessoal, a sua velocidade inicial é 0, tá ok? Todo corpo que é queda livre, a velocidade inicial dele, ao sair da sua mão, do momento da queda dele, a velocidade inicial é 0, certo? A não ser que você já comece a medir essa velocidade a partir de um certo tempo, tranquilo? A gravidade, como eu já falei, vocês têm que saber que é 9,8, certo? Na Terra. E o tempo foi de 3, ó. Então, 9,8 vezes 3 dá 29,4 metros por segundo. Essa é a velocidade de queda que o livro teve ao atingir. Essa é a velocidade máxima que o livro atingiu, no momento em que chega na mão de Humberto. Tranquilo? Vamos lá para a próxima questão. A 10ª questão fala o seguinte. A maré é um dos fenômenos naturais mais conhecidos. Esse fenômeno ocorre em razão do movimento periódico de subida e descida do nível da água, produzindo dessa maneira as chamadas marés altas e marés baixas. A origem das marés está na Lua. Você saberia explicar a razão disso, pessoal? Presta atenção. Você já deve ter ouvido falar em jornal, assistido no jornal, no momento que a moça lá do tempo, ela fala a maré alta tá hora, maré baixa tá hora, tranquilo? Tranquilo? Isso ocorre pelo quê, pessoal? A Lua, ela se move, certo? E o movimento é elíptico. Alguns momentos ela vai estar mais próximo da Terra e em outros momentos mais distante. Existe uma força de atração entre a Terra e a Lua. Então, é nesse momento aí onde as marés vão estar altas ou vão estar baixas, tranquilo? É essa força de atração entre a Terra, que a Terra exerce sobre a Lua, mas que a Lua também vai exercer sobre a Terra, certo? Então, ó, assim como a Terra atrai a Lua também vai atrair a Terra, embora com forças bem menores, porque a Terra possui uma massa bem maior. Então, pessoal, essa força atrativa não tem efeito sobre os continentes, mas atua sobre a superfície do oceano, no caso, as águas. Como a Lua se movimenta em trajetória elíptica, causa movimentações na água. Tranquilo? Pessoal, essa foi a nossa última questão aí. Espero que todos vocês tenham entendido, ok? Um grande abraço aí e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau aí, pessoal.